Olá a todos, eu espero que estejam bem, seguros, com saúde. E temos aqui mais uma vez a oportunidade de falar um pouco, de estudar um pouco os ensinamentos do Mestre. E hoje nós falaremos sobre um assunto que é bastante delicado, que é família, né? E muito importante. E eu gostaria de começar pela pergunta do Livro dos Espíritos a respeito. A número 775, que é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta vem: uma recrudescência do egoísmo. Simples assim. Ou seja, o que ocorreria e por quê? Por que esse aumento, esse engessamento maior ainda do egoísmo nas pessoas? O Evangelho nos explica isso. Nos explica esses laços, o que são, afinal de contas. Aqui no capítulo 4, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Em parte, este assunto, ele é uma continuação da última apresentação do nosso amigo Zanon, que falou sobre a reencarnação. E aqui nós temos um aspecto muito ligado a estarmos junto daqueles que formam a nossa família. E ele nos diz: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Então, o que ocorre? Nós estamos falando de afrouxamento de laços. Não significa necessariamente a mudança das estruturas de família, não é a isso que nos referimos, porque as famílias estão mudando, e não estamos aqui considerando só modelos tradicionais de família, estamos falando de vários novos tipos de família que têm surgido, né? Afinal de contas, nós estamos também em evolução. E nem sempre, e nem há necessidade de que a família seja num padrão tradicional, como conhecemos e que nas últimas décadas tem se alterado. Nós não estamos falando da estrutura da família, estamos falando da perda da força dos laços, que é diferente. Ele continua: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Então, nós sabemos que estamos, cada um, em uma fase, em um nível, vamos dizer assim, de maturidade espiritual, cada um com sua necessidade, sua dificuldade. E esses grupos aos quais pertencemos, o objetivo é sempre de auxiliar-nos mutuamente. Não necessariamente só a família como conhecemos, a família de sangue. Nós estamos falando de grandes grupos que acabam voltando e reencarnando de formas distintas e que se auxiliam nessas novas empreitadas. E claro, podem estar na erraticidade, auxiliando um pouquinho lá de longe, né? Intuindo
amparando, ou são aqueles que precisam do auxílio, que vice-versa, são permitidos pelos encarnados a se somarem nessas famílias para a sua também nova empreitada, um novo desafio para o caminho sempre da evolução. Como ele nos diz aqui, se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Elas podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Muitas vezes há o sentimento de que essa mistura, todo esse retorno, as idas e vindas de formas diferentes, porque podemos vir como pais, como filhos, como irmãos, como cônjuges, enfim, como filhos adotivos, enfim, de uma série de formas dentro de um mesmo grupo. Inclusive, não necessariamente, muitas vezes, há aqueles amigos que acabam fazendo parte da família, da história da família, às vezes por uma vida inteira, né? Então, toda essa dinâmica, muitas vezes nos faz pensar de forma egoística. Mas como é que ficam as relações? Como é que ficam? Afinal de contas, as pessoas, elas casam de novo, elas têm novos relacionamentos e começa outra vez, e o filho que foi... Enfim, é uma forma nossa muito apegada à matéria de pensar. Por quê? Porque nós estaremos numa vestimenta de curto prazo. Por mais que vivamos, que sejam 100 anos, 102, 103, é um período curto, se formos comparar com a eternidade, e que nos serve, né, dentro dessa vestimenta, nós cumprimos um determinado papel, e este papel vem, todo ele, com tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada rumo à evolução, que é o enfrentamento das nossas dificuldades, o enfrentamento das nossas tendências, das nossas más tendências, o enfrentamento das nossas dificuldades com o outro, porque nós até agora só falamos de laços de amor na família, não é? E esses, obviamente, são muito mais fáceis, são prósperos, eles evoluem, eles podem ter a dor da perda, do distanciamento, mas é momentâneo. Agora, a dor da inimizade, do desafeto dentro da organização familiar é que é o maior dos desafios. Então, ele continua. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Aqui ele se refere às uniões que são... acabam sendo, ocorrem, são a atração relacionada ou à paixão física ou ao interesse, seja de que forma for esse interesse, de qualquer uma das partes, e ela acaba sendo vazia no seu conteúdo. Então ela pode terminar tão vazia quanto começou, e esses afetos não acontecerem. Então há essa passagem que
ela ocorre, vamos dizer assim, sem grandes frutos. E, por outro lado, elas podem também levar a resultados negativos. Aquela união que se iniciou a princípio por interesse, ela pode resultar em dívidas por aquela encarnação, por erros, às vezes, bastante sérios de qualquer uma das partes, em função desse objetivo de uma união por interesses, principalmente os materiais, digo em todos os sentidos, os da carne, os materiais financeiros, enfim, né, que levam muitas pessoas a se unirem e formar famílias. É claro que sempre haverá algo a se aprender, sempre haverá vamos dizer assim, um laço criado, né? Mas o que ele nos diz deste laço forte e, vamos dizer assim, firme, é esse laço de amor, o laço da preocupação de uns com os outros, o laço do afeto, independente em que estado esteja cada espírito. E ele continua: não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Sim, porque no mundo espiritual, o que nós temos? Quantas pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Então, ele nos coloca esse formato frágil de união, porque nós sabemos que na história de uma família, seja ela de que estrutura for, muitas vezes nós estamos falando aqui, muitas vezes para pessoas que não têm família, para pessoas que têm uma estrutura totalmente distinta, não é? Mas dentro daquela comunidade que você se inseriu e cresceu, pode haver muitas e muitas características que já estavam programadas. Agora, se ela ocorreu de forma que só, na verdade, advém de interesses, ela se acaba de uma forma bastante volátil, né? E o que realmente importa é o laço que se forma pelo amor, que é o amor fraternal, que é o destino e o objetivo de todos nós ao longo da nossa caminhada, não há outro. Então, o que ele nos diz aqui é que não há separação de fato entre as pessoas em função da extinção, entre aspas, da vida carnal. Não há essa separação. Então, nós sempre estamos amparados e muitas vezes podemos até reencarnar num meio que não é aquela nossa família, que poucas pessoas ou até nenhuma está relacionada com aquela família original espiritual. Mas justamente nós estamos naquele meio por algum motivo, por alguma razão. E somos amparados pela nossa família, que tende, não seria nem muito lógico se nós ficássemos restritos a pequenas famílias, a pequenos grupos, como nós conhecemos na nossa sociedade. Mas a família divina, a família da organização de Deus, ela tende a ser ampla, ela tende a ser única. Ou seja, o objetivo é que sejamos todos irmãos, todos. É claro que para chegarmos neste patamar, nós temos que evoluir, nós temos que nos aceitar. A começar, né? Nós estamos ainda em patamares muito, muito aquém.
nós precisamos nos aceitar, nos respeitar, nós precisamos nos auxiliar, nós precisamos da empatia mútua, nós precisamos do auxílio mútuo, do perdão, porque aqui nós nem chegamos a entrar no tema dos desafetos que fazem parte dessas reencarnações em família. E se elas não são ligadas diretamente, elas acabam, esses laços começam a voltar com os novos que chegam à família. Aqueles que se casam, novos relacionamentos, e aquelas pessoas, e assim como nós começamos a fazer parte de uma outra família, de uma outra organização, então todos esses reencontros, eles não são casuais, como diz, são reencontros. Então, por isso, essas diferentes relações, e tão necessárias, e tão, muitas vezes, vamos dizer assim, desafiadoras para nós, e que fazem parte da nossa programação. Então, que nós consigamos entender que esses laços, eles são muito mais amplos do que nós imaginamos, e que eles fazem toda a diferença para o futuro do nosso planeta, da nossa sociedade. São laços que realmente vão mudar o nosso destino. E eu só queria complementar, mais uma vez, aqui com Palavras da Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, quando ele fala aqui, no campo do afeto, tudo que o homem semear, isso também ceifará, disse Paulo. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam, quase sempre. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escutem sem reclamar, nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Nós queremos tudo isso, né? Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros este amigo ou irmão ideal. Então, nós temos sim a obrigação de sermos um ser melhor dentro das nossas famílias, seja em que estrutura essa família esteja embasada. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. Nas questões de família, a abnegação é algo muito sério, muito presente. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aí nós nos preparamos sempre para novas experiências, novas reencarnações, então que elas sejam cada vez mais de reencontros de amor, reencontros de ajuda mútua, de crescimento, de prosperidade em todos os sentidos, e que elas sejam de resultados felizes ao fim de cada jornada de cada um. Então, que nós possamos partilhar e cada vez mais estreitar esses laços fortes de família, para que a nossa sociedade se livre desta coisa terrível que é o egoísmo, né? Que é realmente, como nós sabemos, a maior das falhas. Então, meus irmãos, que fiquemos todos bem, uma boa noite, façamos vibrações e sempre o nosso Evangelho no lar. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.